uma vergonha, uma coisa medonha para esse país. Realmente Eu me envergonho disso. Me envergonho de ser brasileiro. Não tenho vergonha de ser brasileiro. Envergonho desse Congresso podre, dessa Câmara dos Deputados. Isso já é uma amostra, Boturão. O que vão fazer com os larápios do mensalão. Você vai ver. Você vai ver. Aí é um outro poder. Uma amostra já. O poder Judiciário lá no Superior Tribunal Superior Tribunal Federal, STF, não é? Última instância da Justiça. Supremo Tribunal Federal. E estamos aí aguardando, né, para ver as definições que vão acontecer daqueles acusados, né? E alguns que já foram até sentenciados. Todos já foram sentenciados, mas até agora ninguém está cumprindo pena nenhuma. Rodolfo Amaral completa a nossa mesa aqui, mais uma vez com a gente no painel Debates. Tudo bem? Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Ayrton. Boa tarde, Aidan. Boa tarde ao telespectador. Bom, 3017-9110, participe conosco, envie aí a sua pergunta, faça o seu comentário, os temas importantes que a gente vai colocar em debate, colocar em discussão aqui no nosso painel Regional Debates desta edição. Você também compartilha conosco através do Facebook, facebook.com/painel regional, e acessa a gente pelo site oficial da TV Santa Cecília, né, o Santa Portal. Você clica lá no ícone do painel regional e acompanha em tempo real tudo que está sendo discutido, tudo que está sendo falado, tudo que está sendo debatido aqui nesta edição do programa. O painel Debates encerrado, ele fica disponibilizado para você no YouTube. Você acessa o YouTube e tem lá à sua disposição tudo que a gente conversou, tudo que a gente debateu ao longo deste programa. Que tem como pauta central, né? Curiosamente, empatando hoje o jogo, a manchete do Diário do Litoral desta edição de quinta-feira. Está aí o diário para você. Itapema, pedido de emancipação é levado à Assembleia. Né? Completando aqui a manchete, Movimento para a Emancipação de Vicente de Carvalho protocola pedido de apoio aos deputados para transformar o distrito na 10ª cidade da região. Eu passo aqui um exemplar ao nosso Ayrton, né? Também na sequência ao Zaidan, e lá na ponta ao Rodolfo Amaral. Tá certo? Bom, e é isso mesmo, né, Ayrton? Empatando aí a nossa pauta aqui, o nosso tema nessa edição, com a manchete do Diário do Litoral, curiosamente. Eu aproveito para mostrar aqui a cópia, né, do protocolo foi protocolado ontem lá na presidência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né, pelo grupo que quer emancipar, né, a cidade quer emancipar o distrito de Vicente Carvalho em relação à cidade de Guarujá. Está aí o protocolo, né, para a gente registrar direitinho. E eu já começo perguntando a você, a pergunta é evidente, né? Por que é que você está aí à frente desse movimento? Você acha que vai ser importante para o Vicente de Carvalho se emancipar de Guarujá? E, no caso, né, as duas ganham, uma ganha, outra perde. Enfim, qual é a visão sua com relação a essa situação toda? Primeira questão, Boturão e telespectadores, é uma questão de justiça. Não só com a história do distrito de Vicente de Carvalho, e deixar claro que esse movimento, essa associação, o Movimento pela Emancipação de Vicente de Carvalho, que é uma entidade jurídica, uma associação, que nós conseguimos anteontem registrar no cartório, e com o registro dela subimos à Assembleia para bater na porta de cada um dos deputados que querem e podem apoiar nesse empenho nosso aí. É uma questão justa, com a história do morador, com a história de Vicente de Carvalho, porque não é a primeira vez que esse levante social acontece. Eu confesso a vocês todos que, em verdade, hoje para a gente é muito mais fácil, com o apoio do Boturão, da Santa Cecília, com a Costa Norte, com o Diário do Litoral, lá com o nosso amigo o Raton, o Luigi e tantas outras mídias, até lá no Guarujá, o Tuca Júnior e demais jornais que abriram espaço para a gente poder expor isso, nos colocou numa situação muito mais favorável do que aqueles que outrora pleitearam a justiça de poder dirigir o seu presente, construir o seu futuro como uma cidade. O que é direito, é um direito, a gente não pode tolher este direito dos moradores, dos cidadãos de Vicente de Carvalho, de construir o seu presente, planejar o seu futuro como cidade. Pessoas como Francisco Figueiredo, Chico Martins, o seu Nunes, o pai do Gentil Nunes, depois o próprio Gentil Nunes, que tentaram por algumas vezes esta emancipação e hoje, com o apoio da mídia,
hoje com o apoio da rede social, hoje com o apoio da maioria maciça da população de Vicente de Carvalho, eu tenho certeza que nós vamos conseguir o objetivo dessa associação, do nosso objetivo, do presidente Cleiton Leite, que é o presidente da associação, que eu tive a honra de ser convidado a participar como conselheiro e advogado da associação, mas eu participo como um cidadão guarujaense e nós vamos fazer o que há tempos não se faz com o distrito, que é a justiça social. Você mora em Vicente de Carvalho ou mora em Guarujá? Não, eu moro em Guarujá, moro em Astúrias. Já fui questionado, nunca fugi desse debate. Continuo morando em Astúrias, não faço... Aliás, eu quero lamentar profundamente o posicionamento da senhora prefeita de Guarujá, que logo do início não está... Primeiro que a maioria da classe política do Guarujá e também da mídia não deu atenção para esse movimento no início. Principalmente a senhora prefeita, que logo em seguida, quando viu que tomou corpo, foi a um jornal grande da região e se posicionou dizendo que era um canto da sereia, que isso era um ato de algum político na cidade querendo angariar o voto. Não, canto da sereia é quando você tira o direito de um cidadão de ter um hospital no seu distrito, que é o que ela fez quando entregou a Ana Parteira para o Estado para fazer um hospital de infectologia e não atender a necessidade do povo de Itapema. Isso é canto da sereia. E outros políticos e outras pessoas que não acreditaram e começaram a questionar o posicionamento do Ayrton Cinto. Você não mora em Vicente de Carvalho, mas há 10 anos, quando eu iniciei a minha luta político-social na cidade que é uma só, que é o Guarujá, que é Vicente de Carvalho e Guarujá, a maior parte, desde então, da minha atividade como advogado, como cidadão, como ativista, como ator político, foi em Vicente de Carvalho. Eu tenho estreita ligação com a miséria em Vicente de Carvalho, com as necessidades, com os problemas estruturais, que o Rodolfo vai falar muito melhor do que eu, porque conhece essas questões, o porquê que o suor do trabalhador de Itapema, no imposto que ele recolhe, as empresas que lá atuam não são devolvidas em serviços públicos decentes. Então, por isso, a minha participação é mais legítima ainda por não ser morador, e quero deixar bem claro que não faço disso nenhum palanque, como algumas pessoas querem imputar a nós. Essa associação nasceu na casa do Cleiton Leite, morador de Itapema, e ele me procurou pelas lutas que nós temos em defesa de serviços públicos melhor no Itapema e também no Guarujá. Então eu rechaço isso e convido ao debate qualquer pessoa que seja, inclusive a senhora prefeita do Guarujá, com o maior respeito, porque é a nossa maior autoridade na nossa cidade, para debater essas questões e debater, inclusive, a fala que ela disse que o Itapema não anda sozinho com as pernas, que é o Guarujá que sustenta o Itapema. E isto é uma inverdade e o povo tem que saber disso. E nós vamos saber, eu tenho certeza, através de colocações técnicas do Rodolfo Amaral e também do Zaidan. Bom, Zaidan e Rodolfo, à sua disposição, à nossa disposição aqui. Boturão, eu vou falar um pouquinho aqui. Semana passada eu falei com o senador Mozarildo Cavalcante, que esse é um projeto de lei que está no Congresso Nacional, foi aprovado pela Câmara Federal, a questão de regulamentação dos municípios, a Câmara deu uma mudadinha no texto e o Senado precisa votar novamente. E o senador me falou que estaria colocando essa semana para votação. Eu ainda não vi se entrou na pauta de votação do Senado Federal. Caso seja votado e tudo correr bem, criou-se os caminhos para emancipar não só Vicente de Carvalho, mas outros municípios que atendam essa legislação federal, porque em 96 teve uma legislação que regulamentou de forma diferente do que até então vinha fazendo as legislações estaduais, quando o Bertioga, em 91, se emancipou e mais outros 53 municípios no estado de São Paulo, se não me falha a memória, é isso? 51, né? 51 municípios no estado de São Paulo. Quer dizer, a coisa está bem encaminhada. Eu acredito que legalmente a coisa esteja caminhando a nível federal e quero parabenizar aqui ao pessoal do movimento que já se antecipou e entrou na Assembleia Legislativa, porque ela também tem que fazer a lei complementar, né, Rodolfo? Bom, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer ao telespectador que eu tenho um profundo respeito à prefeita Maria Antonieta, não tenho nenhuma diferença política, ideológica, pessoal com ela, e como sei, aliás, que ela é uma cristã praticante, queria que ela refletisse sobre o que diz em Provérbios 3, 7, que diz o seguinte: não sejas sábios aos seus próprios olhos. Por que eu estou dizendo isso? Porque em entrevista concedida ao jornal A Tribuna, que eu tenho aqui em mãos,
página 6, da última terça-feira, dia 20, aliás, ao responder uma questão feita pela repórter, balizada numa estimativa que eu havia feito, Boturão, ela disse textualmente o seguinte, dizendo que era viável, que o município nasceria arrecadando mais de 400 milhões, ela diz, não é verdade. Essa é uma grande irresponsabilidade de quem não sabe ler números e não sabe qual é a composição de tributos. Bom, rapidamente, para que a prefeita memorize. Eu comecei a prestar serviço na área pública, a prefeita Maria Antonieta tinha apenas 16 anos de idade. Eu estou conservado assim, mas eu já tenho uma certa corrida. Está no formal, é isso? Em 1989, quando ela tinha 20 anos, eu já estava prestando serviço à administração Valdir Tamburus, lá no Guarujá, na pessoa jurídica. Prestei serviços no Guarujá a duas administrações do Maurício Mariano, saudoso Maurício Mariano. Prestei serviços na administração Farid Madi. Em 93, ela também ainda não tinha entrado na área política, propriamente dita, quando se instalaram 51 municípios no estado de São Paulo, emancipados em 1991, eu visitei 38 desses municípios, porque eu estava assessorando o então prefeito Mauro Orlandini, de Bertioga, que presidiu a Associação dos Novos Municípios Paulistas, e nós acompanhamos, fizemos até evento lá no Sesc, o Zaidan, se lembra dessa ocasião, estava lá presente, sabe que eu não estou mentindo. Em 1999, prefeita, eu estava lançando um livro chamado Reforma Tributária, uma análise sem paixão ideológica, em Salvador, no Congresso Nacional de Municípios, em conjunto com o prefeito, o então prefeito de Guarulhos. Entregamos a todos os deputados federais, todos os senadores, entregamos em mãos ao presidente da Câmara da época, Michel Temer, hoje vice-presidente da República e presidente do partido, do PMDB, e entregamos também ao então presidente do Senado, na época, e do Congresso Nacional, Antônio Carlos Magalhães. Em 2001, aí no Guarujá, prestando serviço à Prefeitura do Guarujá, nós editamos um livro sobre as instâncias paulistas, lançamos no Teatro Procópio Ferreira, mostrando e levando recursos ao município de Guarujá. E para finalizar, em 2006, Guarujá conquistou, junto com os demais municípios que fazem o sistema de travessia de balsa, conseguiu tributar o ISS da travessia das balsas, algo em torno de 2,5 milhões por ano, graças a um trabalho feito pelo meu escritório, um trabalho eminentemente técnico, sem política alguma. E de lá para cá... Então, eu entendi, você, nas avaliações que você fez, você não se posicionou favorável à emancipação ou à não emancipação, né? Aliás, eu não me acho, não foi bom você me questionar sobre isso. Mas o que você disse porque vez aqui, eu não me acho no direito sequer de ser contra e a favor. Essa discussão de contra e a favor não compete a mim, compete quem mora lá, nos dois lados, ou em Vicente de Carvalho ou no Guarujá. Eu sou um técnico. A questão de 2 semanas, eu fui procurado pelo jornal Costa Norte, que é de propriedade do Zaidan, ele é testemunha, ele me ligou, me fez umas perguntas por telefone, e a mesma coisa aconteceu com o jornal A Tribuna. Eu, como consultor técnico há 28 anos na área de finanças públicas, professor de MBA da Unimonte e da Unisantos, com alunos, inclusive, do município de Guarujá, da Prefeitura de Guarujá, eu tenho que me manifestar tecnicamente. Então, quando a gente se manifesta tecnicamente, é algo contrário, eventualmente, ao interesse deste ou daquele político, é natural que reaja. Mas reaja sem tentar desclassificar as pessoas. Eu acho que a gente tem um currículo aí de contribuições ao próprio município de Guarujá e quer discutir tecnicamente isso, nada mais. A questão política fica aí com a Ayrton Cinto, com a comunidade de Vicente Carvalho do Guarujá, porque eles são os legítimos questionadores desse processo. Eu sou apenas um técnico. Muito bem. E por que Guarujá, ou por que Vicente Carvalho deve se separar de Guarujá? Por que você defende essa tese? Você disse há pouco que existe uma miséria muito grande, não é? E que a cidade de Vicente Carvalho, segundo eu posso entender, não recebe a devida atenção da sede, Guarujá. Mais ou menos por aí? Exatamente porque nós vamos ter se houver divisão, nós vamos ter a criação
de uma nova estrutura administrativa, né? Uma nova prefeitura, uma nova Câmara Municipal, e, enfim, uma série de outras situações que vêm a reboque de tudo isso, né? E que tem um custo, né? Esse custo, Boturão, já é suportado pela população de Vicente de Carvalho ao manter junto com a população de Guarujá a estrutura administrativa política do Poder Central, que é a prefeitura, a prefeita, o vice-prefeito, os 17 vereadores. Aliás, um outro questionamento, você colocou uma situação em que a gente vê muito questionado isso nos programas que a gente participa, na rede social, no sentido de que para que mais uma estrutura, para que mais um prefeito para roubar, para que mais um vice-prefeito para não fazer nada e receber 14 mil por mês, para que mais 17 vereadores, algumas, como disse o Rodolfo, com excesso de emoção, mas nós temos que respeitar todas elas, todas as opiniões, que nós estamos tratando do presente, mas principalmente do futuro de 160 mil pessoas. Hoje o distrito de Vicente de Carvalho beira 160 mil moradores, 103 mil eleitores. Nasce, segundo informações que nós obtivemos, técnicas que eu não detinha, nós alcançamos através do Zaidan, via Rodolfo Amaral, que teve a gentileza de fornecer isso para a gente, que já nasce beirando a 25ª cidade. Se eu estiver errado, Rodolfo, você me corrija? Aliás, deixa eu só corrigir esse detalhe. Foi uma outra afirmação que eu havia feito para o Zaidan por telefone de improviso, porque eu fui pego assim de improviso para essa entrevista. Eu falei, Zaidan, já nasce poderoso, nasce com mais de 450 milhões de orçamento e será provavelmente uma das 25 principais cidades do estado de São Paulo. Tem pessoa que o prefeito entendeu isso como um incentivo. Aí, viu, hoje, Ayrton, hoje para vir aqui no programa, eu fui checar essa minha estimativa de nascer entre as 25. Ela nasceria hoje como a 30ª cidade do estado de São Paulo, empatada com outras 4. Ou seja, no universo de 645 municípios, falando de improviso, a minha margem de erro foi menos de 1%. Então, eu continuo agora afirmando que nasce poderoso. E citei até, Ayrton, o aspecto na matéria aqui do jornal Costa Norte, eu citei um exemplo para o Zaidan que é uma situação semelhante ao que ocorreu com Sumaré e Hortolândia, quando Hortolândia se separou de Sumaré. Vamos explicar isso com calma daqui a pouquinho. Eu estou em cima do break aqui, fechando esse primeiro bloco, né? Na volta vamos explicar aqui com a participação aqui do Ayrton, com o Zaidan também, especialmente com os números do Rodolfo, né? Porque que Vicente de Carvalho, se separar de Guarujá, nasce como município forte. Vamos analisar também como é que ficaria a situação de Guarujá. Afinal de contas, o município é absolutamente interessado, as pessoas moram lá, querem saber o que pode acontecer. Antes, sempre um recado importante da Prefeitura de Santos para você. Todo mundo já teve aborrecimentos relativos a uma compra ou contratação de serviços. Quem é que não se sentiu lesado ao adquirir um sofá que não é entregue no prazo ou um produto com defeito ou data de validade vencida? E o que é que se faz num momento como esse? Felizmente, a Prefeitura de Santos conta com um departamento muito eficiente na solução desses problemas. É o SIDOC, que tem como função informar, orientar e defender o consumidor e os seus interesses. E também promover a conciliação entre consumidores e os fornecedores. Além disso, o SIDOC fiscaliza e aplica sanções administrativas previstas no Código do Consumidor. 80% dos casos acompanhados pelo SIDOC são rapidamente resolvidos. As maiores reclamações são referentes a setores de serviços, produtos e mercado financeiro. O SIDOC atende questões relativas ao consumo, por isso, recomenda que as pessoas, no ato das reclamações, tragam sempre as notas fiscais ou os contratos de compra. O Centro de Informação, Defesa e Orientação ao Consumidor fica na sede do Poupa Tempo, na Avenida João Pessoa, 246, no centro de Santos. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde. Aos sábados, das 9 da manhã às 2 da tarde. Você não se esqueça, então, se tiver problemas com a compra de produtos ou serviços, procure o SIDOC. Mais informações, você liga para 32021899 ou ainda 0800 779 0151. Centro de Informação, Defesa e Orientação ao Consumidor é mais um serviço da Prefeitura de Santos. Um intervalo, voltamos já já. Dizem que ter um trevo de 4 folhas dá sorte. Pois é, pra mim deu e muita. Depois que eu coloquei um trevo de 4 folhas na minha vida, eu ando numa tranquilidade só. Em casa, no trabalho, na rua, até no trânsito. Quer ver o meu trevo? Tá aqui, ó. O cartão da corretora de seguros Ozano.
Ozan Seg, corretora de seguros, com a tranquilidade que você e sua família merecem. Esse trevo mudou minha vida. Imagine viver todos os dias de braços abertos para uma das mais lindas vistas de Santos e para o conforto de estar ao lado do maior shopping de Santos, Ville de France. Mais um grande empreendimento com a qualidade da construtora Miramar. Muito espaço, alto padrão de qualidade e uma vista livre para o mar. Venha conhecer. Visite o showroom em frente ao shopping. Ville de France. Você de braços abertos para a felicidade. Farmaconde é a receita de saúde. Te acompanha onde quer que você vá. Farmaconde é qualidade, preço baixo pra valer. Farmaconde pra você. Farmaconde é a receita de saúde. Farmaconde você pode confiar. O melhor atendimento, preço baixo pra valer. Farmaconde. Farmaconde, a dose certa para o seu bolso. Santos oferece aos seus da melhor idade uma ótima qualidade de vida. Pensando nisso, a Soldier Segurança lança no mercado Help Care Soldier, um sistema de monitoramento pessoal para melhor idade e pessoas com necessidades especiais. Help Care Soldier, basta apenas apertar o botão e a Soldier tomará todas as providências para socorrê-lo. Help Care Soldier, o sistema de monitoramento da vida. Ligue e informe-se 2202-7315, porque a sua vida é muito importante para nós. Grupo Soldier. Certeza de segurança 24 horas por dia. Dia 8, a partir das 9 da manhã, uma grande festa de louvor e fé para nossa padroeira, Nossa Senhora do Monte Serra. Antes da missa, flashes, informações e curiosidades. Em seguida, missa solene ao vivo da Catedral para a abertura dos festejos. Festa de Nossa Senhora do Monte Serra. Cobertura completa você só vê aqui, na Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Apoio Macuco Construtora, Marquim Cestas Básicas, Íntegra Segurança, Pondinho do Monte Serra e Prefeitura Municipal de Santos. Caioa Tapeçaria. Sua casa é nossa especialidade. Vamos de volta ao segundo bloco aqui do Painel Debates, que nesta edição discute a emancipação, ou não, né, de Vicente de Carvalho em relação à cidade de Guarujá. Conosco um dos líderes desse movimento, né, o nosso Ayrton Cinto, que é advogado, o nosso Ribas Zaidan também, mais uma vez aqui no Painel Debates, e o companheiro Rodolfo Amaral, jornalista Rodolfo Amaral, mais uma vez colaborando e participando conosco. Telefone 3017-9110, aberto para você entrar em contato com a gente aqui, participar com a gente desta edição do Painel Debates. E a gente já aciona o repórter cidadão que circulou aí pelas ruas de Vicente Carvalho, de Guarujá, enfim, colhendo aí detalhes, informações interessantes e participa também desta edição. Confira aí. Estamos aqui na Praça 14 Bis, estamos aqui com o seu Feliciano Ferreira, que gostaria também de expor sua opinião referente à emancipação de Vicente de Carvalho. Seu Feliciano, o senhor é a favor da emancipação? Se ela trouxesse mais trabalho, mais saúde, mais segurança, certo? Poupa tempo, restaurante do povo e outras coisas mais, muitas câmaras, muito trabalho, segurança, que aqui precisa muito, desengarrafamento do trânsito e outras coisas mais, seria muito bom. É isso aí. Rafael Serafim, eu, repórter cidadão aqui da Praça 14 Bis, para o Painel Regional em Debate. É com você, Boturão. Muito bem, repórter cidadão lá da Praça 14 Bis, colhendo a opinião de um morador lá de Vicente Carvalho. Tudo isso que ele falou aí tem uma certa... um fundamento, né? Turão, o espírito do movimento é esse. É o abandono do distrito, que segundo os dados, novamente eu menciono o Rodolfo Amaral, que a gente acessa ele para ter esses dados, e já convido ele para participar aí do nosso movimento, ajudar a gente nesse processo, que oficialmente vai correr na Assembleia, esse start que nós demos ontem, como você mencionou, que o Diário do Litoral colocou aí, a matéria do Raton. Eu quero dizer que o fundamento, meu amigo Feliciano, é justamente esse abandono. E com base nos dados que o Rodolfo apresentou para a gente, que o distrito de Vicente de Carvalho já nasceria, ou a cidade já nasceria, Itapema, ou Itapema Paulista, o povo que vai decidir o nome,
com orçamento de receitas originárias entre 400 e 450 milhões de reais, tudo isso que o Feliciano apontou aí como déficit na questão de atendimento à necessidade da população, será sanado. Óbvio, não é um milagre, não é de uma hora para outra, vai precisar de gestão pública, vai precisar de uma administração comprometida com essas necessidades. E dizer assim, o movimento é um movimento popular. Quando você fala, e eu agradeço muitíssimo, Boturão, um dos líderes, é assim, nós somos líderes porque a questão jurídica determina, a questão de formalização do processo precisa que tenha algumas lideranças para ir à Assembleia, para procurar a prefeita, para falar com o Zaidan, com o Boturão, mas quando isso estiver encaminhado, a gente vai entregar tudo isso na mão de quem de direito, que é a população do Itapema, para decidir se quer ou não o plebiscito, e depois entregar isso na mão da população do Guarujá e do Itapema, para decidir aí a emancipação, que eu quero deixar bem claro, não é um movimento separatista, é um movimento de emancipação político-administrativa que vai fazer com que o município, tendo uma boa administração, uma administração que atenda as prioridades, e como o Feliciano disse, as necessidades, não vai ficar abandonada do jeito que está. Basta você andar pelo Jardim Progresso, pela Vila Áurea, por outros bairros que circundam aí a atividade portuária, você vê o abandono absoluto. Não é possível a gente conviver com um problema crônico chamado Rua do Adubo, que entra prefeito, sai prefeito e ninguém resolve. Não é possível a gente não ter um hospital público para atender o povo, que lá beira 160 mil habitantes. Então, tudo isso que o Feliciano falou, certamente eu lhe garanto que esse movimento vai alcançar a emancipação e com uma boa administração, isso com o tempo será debelado. Bom, prós e contras, números em ação aí, qual é a arrecadação do município? Vamos explicar aí por que é que Vicente de Carvalho já nasce forte, caso essa emancipação político-administrativa venha a se confirmar. Acho que tem que haver um referendo na cidade, é isso? Um plebiscito? O que então, acontece? O processo ele se inicia com a vontade popular, obviamente. Então, essa ida nossa até a Assembleia ontem faz parte de uma estratégia jurídica da associação, cujo presidente é o Cleiton Leite Rodrigues, que nos chamou para poder fazer uma assessoria nessas questões jurídicas do andamento do processo, porque, como bem disse o Zaidan, houve a entrada de um projeto de lei na Câmara em 2008, de um deputado do PTB, me lembro o nome dele, foi um deputado do PTB, se não me engano, que deu entrada num projeto de lei. Enfim, em 2008. Esse projeto foi aprovado recentemente, agora no meio do ano, na Câmara. Teve algumas alterações e foi remetido ao Senado. E, Zaidan, se não me engano, ontem estava pautado, precisamos confirmar se ontem foi para votação no Senado. Esse projeto de lei volta a autorizar, obviamente, depois da sanção da presidente Dilma. E, segundo informações que nós temos de bastidores lá de Brasília, ela é favorável também à aprovação, à possibilidade de criação. Isso não significa que o Senado aprovou, porque a Câmara já aprovou. Aprovou ontem o Senado. A presidente Dilma sanciona que vai começar uma farra de criação de municípios. Ao contrário, isso devolve às assembleias legislativas. Quero dizer o seguinte, com segurança, não depende de Câmara Municipal do Guarujá, nem de Prefeitura do Guarujá, qualquer procedimento envolvendo a emancipação, a não ser a postura política ou posicionamento. E, voltando essa lei aprovada, a Assembleia ela deve organizar juridicamente e também a estrutura desse plebiscito. E precisa de uma intenção da população. Segundo a lei, 10% do eleitorado no Itapema significa mais ou menos um pouquinho mais do que 10 mil eleitores. Mas, antes que entre em vigor essa lei, existe uma lei ainda em vigor, uma lei estadual, uma lei complementar do Estado de São Paulo, a 651/90, que já previa o procedimento. E segundo esse procedimento, essa lei está, vamos dizer assim, no popular, está congelada, mas não foi revogada. Ela prevê a assinatura de 100 moradores, eleitores do distrito para dar o start. O que nós fizemos? Nós reunimos 400 assinaturas e fomos lá e demos a entrada na presidência da Assembleia, pedimos o apoio ao deputado estadual Campos Machado, que inclusive colocou seu gabinete, sua estrutura à disposição, mandou tirar uma cópia do nosso pedido para deixar lá, deixamos lá com o vice-presidente nacional, que é o Madureira, pedimos apoio para o deputado Major Olímpio, que declarou apoio, pedimos apoio ao Samuel Moreira, que declarou apoio, deputado, foram aqueles que a gente conseguiu encontrar anteontem lá na Assembleia. Assembleia hoje. Presidente, até porque nós protocolamos na presidência. E ex-prefeito de registro. Registro, tem uma ligação com a área. Aliás, deixar bem claro a questão do campus, eu perguntei para ele na segunda-feira pessoalmente, Campos Machado, deputado, o senhor ajuda a gente nessa questão da emancipação do distrito? Ele falou assim para mim, Ayrton, isso é justo, isso é bom para o povo? Eu falei, Ele não perguntou nem quais são os argumentos. Se falou, se é bom, eu estou dentro, eu vou apoiar. Assim foi com o Major Olímpio, assim foi também
com o Samuel Moreira. Então eu quero dizer o seguinte, isso é mais do que justo e não tema, porque não haverá um processo político, é um processo técnico, que a Assembleia vai constituir uma comissão que vai fazer um estudo de viabilidade econômica, que vai simplesmente ratificar os dados que o Rodolfo Amaral está apresentando, que há viabilidade econômica, sim, para a emancipação. Deixa eu saber então do Rodolfo aí, quais são as informações com relação a números, dados importantes, por que é que Vicente de Carvalho já nasceria como uma das 30 cidades mais importantes financeiramente do estado de São Paulo? Por causa do Porto que está... São vários aspectos. Eu queria dizer o seguinte, aliás, para não dizer que a gente tirou do nada essas informações, eu produzi um roteiro de todas as providências que ambas as partes, a comissão que defende a emancipação e a prefeitura, que talvez seja contra, não sei se o do outro lado provavelmente será contra, sabendo das consequências do fato, mas eu produzi um roteiro que basta fazer esse levantamento com dados oficiais dentro da prefeitura que vai chegar exatamente nos valores que a gente estimou. Mas, por exemplo, dos tributos hoje existentes, de ambos os lados, Guarujá só vence Vicente de Carvalho no aspecto do IPTU, que o ano passado arrecadou especificamente 223 milhões de reais. Por quê? Porque não é nem em função da quantidade de imóveis tributados, mas sim no perfil dos imóveis, que os imóveis de maior valor venal estão do lado do Guarujá. Mas mesmo assim, tá, eu estimo que pelo menos de IPTU, dentro dessa soma de 400 milhões, Vicente de Carvalho ficaria aí com algo em torno de 80 desses 223 milhões. Bom, no ISS ao contrário, o ISS que o ano passado arrecadou 114 milhões de reais, 90% desse ISS ficam do lado de Vicente Carvalho, exatamente por causa do porto e das atividades correlatas à área de serviços. Então, essa soma vai para lá. 90% do ISS, vai ficar em Guarujá fica para Vicente Carvalho. Além disso, a maior parte do ICMS também ficará com o que o ano passado teve uma receita de 95 milhões de reais, também fica com Vicente Carvalho. Por que razão? Primeiro porque o comércio de Vicente de Carvalho, embora o ICMS, a essência dele, que é balizada no valor adicionado, não se sustenta na loja de comércio, no bar, no restaurante, como as pessoas, de modo geral, imaginam. Quem são os geradores de valor adicionado em grande vulto? São as empresas de energia elétrica, e aí você vai pegar o consumo de energia do lado de lá, e não há dúvida que em Vicente Carvalho o consumo é maior, até porque do outro lado a população é flutuante e consome muito pouco. Basta você andar em Guarujá à noite, você vai ver do lado da praia os imóveis com as luzes todas apagadas. Bom, mas o maior contribuinte gerador de valor adicionado no município do Guarujá é a Dalquímica. Está localizada em Conceiçãozinha, portanto, em Guarujá. Só a Dalquímica recolhe um valor adicionado aí da ordem de 30% do total do valor adicionado do município de Guarujá, que o ano passado, 2012, equivale para o ICMS de 2014, somou aí 2 bilhões 391 milhões de reais. Enfim, o FPM, ambas, foi de 46 milhões no ano passado, o repasse do Fundo de Participação dos Municípios, mas ambas ficariam com 46 milhões. Você vai me perguntar por quê? Porque o FPM ele é repassado de acordo com o percentual, com o total da população. Como elas se equivalem, e é numa faixa de 150 a 200 mil habitantes, quer dizer, ambas são dentro desse contexto, ambas ficariam com 46 milhões. E aí vai ter mais receita do Fundeb, que é o número de alunos matriculados, enfim, há uma composição e há um roteiro a ser seguido. Mas, repito, eu já, na última emancipação que ocorreu pós-Constituição, que tiveram esses 51 municípios, depois vieram mais 21 municípios emancipados, mas nesses primeiros 51 eu atuei em 38 deles, inclusive, ou principalmente em Bertioga, e a partir de Bertioga nós irradiamos os nossos serviços para várias situações, como disse, que na época em que o prefeito Orlandini era o presidente da Associação dos Novos Municípios Paulistas. Eu não tenho dúvida disso. O receio, e é preciso que fique claro, é o seguinte: porque Guarujá fica com a outra metade, mas Guarujá vai ficar com a outra metade, hoje, em valores efetivamente arrecadados, algo em torno de 450 milhões,
certo? Só que fica com uma folha de pagamento de 378 milhões, que bate 75% do que se arrecada. E aí é que mora o perigo, porque as pessoas vão dizer assim, bom, mas o professor que dá aula na escola Vicente Carvalho não ficaria dando aula lá? Não necessariamente. Primeiro que o novo município não teria necessidade de admiti-lo de pronto. Segundo, que talvez ele não faça a opção de ficar lá, porque só depois de um ano e pouco, que vai ser conhecido o Estatuto do Servidor Público. Então, os direitos e os benefícios do Estatuto do município de Guarujá, ele já conhece. O do novo Estatuto, ele não sabe qual é. Ninguém vai fazer uma opção no escuro. Foi assim que aconteceu na emancipação Santos, Bertioga de Santos. O Zaidan é testemunha dessa situação. Então, há riscos, eles são grandes, portanto, eu acho que serenidade, uma discussão franca, aberta, transparente, é o que leva a essa situação e o que eu recomendo. Repito, não sou nem contra nem a favor, agora naquilo que eu puder colaborar, tanto para esclarecer a população de Vicente Carvalho, como para esclarecer a população de Guarujá, certo? Eu como técnico tenho o dever de fazer. Rodolfo, eu queria só acrescentar um pouquinho aí, porque se fala Porto de Santos e margem esquerda de Guarujá, margem direita e margem esquerda. Caso o Itapema se emancipe e vire município, como é que ficaria essa situação do porto? Poderia se reivindicar o porto de Itapema? Na verdade, já tem uma comissão instalada na Câmara Municipal, que, aliás, me propôs aí contratar meu escritório para fazer um trabalho preliminar nisso, a gente está estudando. Primeiro porque o Guarujá vem sendo penalizado na tributação do porto, em função de uma série de contingências, entre as quais o fato de ter muitas agências, aliás, praticamente todas as agências de navegação estão em Santos, não estão em Guarujá. Então, também tem alguns critérios técnicos, que a arrecadação efetiva de ISS do Guarujá é, no mínimo, 50% maior da que existe hoje. Então, esse trabalho já está sendo feito. Portanto, hoje, o porto é muito mais Porto do Guarujá do que Porto de Santos, do ponto de vista de movimento. Vai haver um certo equilíbrio agora, por quê? Porque Santos ganhou 2 novos terminais de contêineres de peso, a BTP e a Embraport. Ou seja, a predominância hoje de movimentação de contêineres, que é de mais de 50% do Porto de Santos na Santos Brasil, ela vai deixar de existir porque existirão outros concorrentes. Isso deve equilibrar um pouco a situação. Agora, o que vai ser preciso fazer, se acontecer essa emancipação, todas as empresas que estão no Guarujá, ou em Vicente Carvalho, terão que ter uma nova inscrição municipal, certo? Vai ter que mudar algumas coisas, vai ter um novo código de inscrição na Fazenda Estadual, certo? Que é diferente por municípios. Você lembra, Zaidan, quando Bertioga se emancipou, fomos nós lá naquela época que conquistamos o ICMS da usina de Itatinga. Porque a usina de Itatinga não tinha, na época, sequer inscrição estadual e não tinha inscrição municipal. Passou a ter inscrição municipal a partir de 2001 ou 2002, pressionada pela prefeitura. E até hoje há uma briga, porque há uma sonegação também de valor adicionado lá no caso da usina de Itatinga. Mas algumas questões de natureza legal e tributária vão ter que ser adaptadas, mas isso faz parte do processo, e a Lei 651, que o Ayrton citou, ela reza o seguinte, que no ano anterior a instalação oficial do município, já depois de criado, os municípios têm que ter uma contabilidade em separado. O que vai ser muito importante para ambos tomar ciência disso. E enquanto não existir a legislação do novo município, certo? Nele vigora a legislação do município anterior. Ou seja, uma vez instalado o município, ele vai discutir primeiro a lei orgânica, que é a lei maior do município, depois virão as leis complementares. Quais são elas? Código tributário, Código de edificações, lei de uso e ocupação do solo, Código de posturas, Estatuto do Servidor, enfim, essas coisas são feitas paulatinamente. Bertioga demorou algo em torno de 1 ano e meio para completar todas essas etapas. É um processo natural, razoável, certo? Que vai ser feito e as pessoas precisam ser esclarecidas sobre tudo isso. Vamos para o nosso segundo intervalo, já a gente retoma a conversa aqui sobre a emancipação político-administrativa de Vicente Carvalho, né? Se é que ela, de fato, vai se concretizar, né? Já voltamos.
Imagine viver todos os dias de braços abertos para uma das mais lindas vistas de Santos e para o conforto de estar ao lado do maior shopping de Santos, Ville de France. Mais um grande empreendimento com a qualidade da construtora Miramar. Muito espaço, alto padrão de qualidade e uma vista livre para o mar. Venha conhecer. Visite o showroom em frente ao shopping. Ville de France. Você de braços abertos para a felicidade. Farmaconde é a receita de saúde. Te acompanha onde quer que você vá. Farmaconde é qualidade, preço baixo pra valer. Farmaconde pra você. Farmaconde é a receita de saúde. Farmaconde você pode confiar. O melhor atendimento, preço baixo pra valer. Farmaconde. Farmaconde, a dose certa para o seu bolso. Santos oferece aos seus da melhor idade uma ótima qualidade de vida. Pensando nisso, a Soldier Segurança lança no mercado Help Care Soldier, um sistema de monitoramento pessoal para a melhor idade e pessoas com necessidades especiais. Help Care Soldier, basta apenas apertar o botão e a Soldier tomará todas as providências para socorrê-lo. Help Care Soldier, o sistema de monitoramento da vida. Ligue e informe-se 2202-7315, porque a sua vida é muito importante para nós. Grupo Soldier. Certeza de segurança 24 horas por dia. Visite o bondinho do Monte Serra. Telefone 3221-5665. Caioa Tapeçaria. Sua casa é nossa especialidade. Terceiro e último bloco do nosso painel Debates, conversando com prazer aqui com Ayrton Cinto, que é um dos líderes do movimento para a emancipação de Vicente de Carvalho em relação a Guarujá, nosso Ribas Aidan também com a gente, e o Rodolfo Amaral. Né? Mais uma participação importante do repórter cidadão pelas ruas de Guarujá e de Vicente de Carvalho. Confira aí. Aqui na Praça 14 Bis, agora no Camelódromo Francisco Figueiredo, que foi vereador em Vicente de Carvalho e que foi um dos líderes da emancipação. E agora vamos falar com o seu Nascimento, que também gostaria de expor sua opinião referente à emancipação de Vicente de Carvalho. Seu Nascimento, o senhor é a favor? O senhor é contra? Estou completamente a favor dessa emancipação de Vicente de Carvalho com Guarujá. E quais são os motivos? O motivo, eu acho que isso já não é de agora que já vem, que nós estamos tentando fazer essa emancipação, que eu acho que vai ser uma grande melhoria aqui para Vicente de Carvalho. O senhor acha que com a emancipação, segurança, saúde, educação, vai melhorar? Com certeza, eu acho que vai melhorar bastante, porque o povo aqui de Vicente de Carvalho é um povo humilde, vai se reunir todo mundo, e o pessoal todo eu acho que está gostando dessa ideia aí da emancipação. E se o senhor tivesse que fazer uma pergunta para nossas autoridades, qual pergunta que o senhor faria? A pergunta que eu gostaria é que os vereadores, a nossa querida prefeita, a Antonieta, que também estivesse a favor com a gente, porque isso aí eu acho que seria bom para Vicente Carvalho e para Guarujá. É isso aí, agora quem falou foi um fotógrafo da UNAERP, né, que reside em Vicente Carvalho e que é munícipe aqui. E mais, Rafael Serafim, eu, repórter cidadão, para o painel regional em debate. É com você, Boturão. Muito bem, obrigado ao companheiro nosso companheiro do repórter cidadão, e mais uma opinião favorável lá de Vicente de Carvalho. Eu gostaria, eu conheço esse fotógrafo aí, é gente boa, sabe? Trabalha, aliás, acho que é na UNAERP, que ele citou lá, se eu não me engano, que a proprietária lá é a Priscila Bonini, lá, que é secretária de Educação do município de Guarujá. Muito legal. Recebi agora aqui no meu rádio, no intervalo, uma observação do Barreto, que é da CODESP, 43 anos de CODESP, foi diretor de infraestrutura na CODESP e tudo, e conhece bem a nossa região. Vicente de Carvalho, a manchete do jornal Costa Norte diz: Vicente de Carvalho já nasce poderoso.
E é verdade, porque além de tudo isso que o Rodolfo falou, a questão do porto, a questão do ISS, que é um ISS pujante, o maior ISS, um dos maiores ISS de comércio da nossa região, talvez empatando aí com São Vicente, nesse caso, nós temos lá também o aeroporto, é a base aérea que vai virar aeroporto civil metropolitano. Nós temos a questão do túnel, a ligação, que também vai passar ali, vai sair ali Vicente de Carvalho. O túnel está projetado para ligar Vicente de Carvalho ali com a Rodrigues Alves. Né? Isso, exatamente. Com o Canal 4, na verdade. E acredito ainda que aquele sonho da base offshore da Petrobras não vai se desfazer, que seria ali, usando as instalações, uma parte das instalações da base aérea, que ali vai ser um ninho de helicópteros também, será baseado ali mais de 30 helicópteros para dar suporte às plataformas, é isso quando o pré-sal estiver a pleno vapor, aí lá pelos os anos de 2016, 2017, que é quando deverá nascer, por vontade do povo, o município de Itapema Paulista, sei lá, eu estou dando o nome aqui, tá? Itapema Paulista, entendeu? Porque já tem um Itapema lá em Santa Catarina, se eu não me engano. Então, na Itapema Paulista, olha lá, vai, quem sabe pega essa ideia, entendeu? Porque se tudo correr bem, o Congresso aprova, a presidente Dilma não veta, aí vem para a Assembleia faz os trâmites de regulamentação, aí manda para o TRE analisa, determina a data do plebiscito. Esse é o rito que tem que ser cumprido, assim foi com Bertioga. E também será com o Itapema Paulista aí. Já estou dizendo. Você imagina a pujança que vai ser esse município, Buturão. Isso sem contar a expansão do porto, né? Que está previsto para o município de Itapema Paulista, com a urbanização ali da prainha, de todo o sítio Conceiçãozinha, né? Lembrando que foi citado aqui várias vezes o nome da prefeita Maria Antonieta, né? Evidentemente nós já estamos negociando com a prefeita há algum tempo, por meio de agenda, não tem permitido que a prefeita compareça aqui, mas a gente já recebeu hoje uma ligação da assessoria, a prefeita Maria Antonieta agendando a participação dela para a semana que vem, aqui no painel Debates ou no painel regional à noite. A gente prefere que ela venha aqui no Debates, porque é um programa de 1 hora de duração, né? Mais voltado para essa discussão política aqui da região metropolitana, é mais adequado, né? Então, vamos fazer força para que ela venha aqui no painel Debate e ter um tempo maior para discutir essa questão toda, né? E, evidentemente, outros assuntos ligados à região e propriamente a Guarujá. Zé Carlos da Vila Tupi diz assim: Ayrton, tenho 70 anos, sou aposentado com esse Itapema da época do bondinho. Agora pergunto, você está querendo dar cabide de emprego com prefeito e vereador, sendo que o porto é federal? Eu não entendi bem a questão, né? Mas... faz parte, posso responder? Pode, à vontade. Zé Carlos, né? Isso. Zé Carlos, faz parte desse questionamento, a gente vai ouvir todos os questionamentos, a gente vai apreciar e nós vamos responder a todos. Nós não vamos fugir do debate da emancipação, como algumas pessoas vêm fazendo, inclusive alguns políticos de altos cargos vêm fazendo, que não querem discutir a questão porque sabem que estão errados. Nós não vamos criar cabide de emprego, até porque não tem nada a ver com a próxima administração do Itapema. Eu faço parte, como um advogado que há 10 anos luta por serviços públicos melhores aí no Itapema, que você falou que conhece bem, e eu conheço bem também, e eu faço parte como cidadão e como advogado da associação. O que nós vamos fiscalizar e vamos cobrar é de quem for administrar a próxima cidade, Itapema Paulista, como disse o Zaidan, quem sabe, amém, que seja assim, que o dinheiro público seja utilizado dentro das prioridades e com a maior lisura. Eu não vou abrir, mas eu faço isso hoje, com Guarujá e Itapema, nossa cidade inteira Guarujá. Eu não vou deixar de fazer isso, de ser um fiscalizador, de ser um advogado, um ator político atuante nessa questão. E vou dizer a você, vamos fazer um combinado aí você, Zé. Posso chamar de Zé? Então, Zé Carlos, vamos fazer o seguinte. Ajuda a gente a criar um movimento, quando criar a nova cidade, quando surgir a nova cidade, que o prefeito e o vice-prefeito do Itapema Paulista, como disse o Zaidan, tem um salário igual a 50% do salário do prefeito e vice-prefeito de Guarujá, que a Câmara Municipal de Itapema Paulista tem um número mínimo de vereadores, ela pode ter com 160 mil, talvez 21 vereadores, é isso? Talvez 21. A lei permite que seja o mínimo 9. Temos 9 vereadores e o salário do vereador
seja também metade do salário do Guarujá. Aí nós vamos mostrar, ou quem estiver lá vai mostrar, e nós vamos ajudar a fiscalizar como é que se trata. Metade dos assessores também. Metade dos assessores. E aí a gente vai conseguir... Ajuda a gente, porque falar daí, Zé, com todo respeito, é fácil. Duro é ir pra rua, é vir pra televisão, dar a cara a tapa e mostrar o que é bom para a população. 160 mil pessoas serão beneficiadas. E as outras 150 mil do Guarujá, Zaidan, Boturão, Rodolfo e todos os milhares de telespectadores que estão nos assistindo do Guarujá e de fora do Guarujá serão beneficiados também. Só completando aqui, esse questionamento veio. Você está no movimento que você quer ser o prefeito, você quer ser o quê? Não, mas esse questionamento vem. Mas olha, é bom entender, viu, Boturão? Primeiro tem que ter o plebiscito, velho. Claro. Depois qualquer um pode ser candidato, desde que tenha um título lá no e é o povo que vai escolher. Lógico, mas primeiro não tem que ter o plebiscito primeiro? O plebiscito é determinado pela Assembleia? Não. A Assembleia convoca o TRE, a Assembleia convoca, solicita ao TRE o plebiscito. E no plebiscito, para dar start no processo de estudo de viabilidade econômica na Assembleia, esse estudo que a gente já tem o apoio aqui embaixo do Rodolfo Amaral, esse estudo vai dar a viabilidade, vai aprovar ou não. Eu creio que vai aprovar porque não tem para onde correr. Aí a Assembleia determina junto ao TRE, solicita junto ao TRE, e o TRE que faz o plebiscito envolvendo os eleitores do Guarujá e do Itapema também. Isso. Bom, e aí o número que vai aprovar, a maioria é simples? 50% mais um. A maioria absoluta. Dos que votaram. 50% mais um. Dos presentes. Votos válidos. Dos eleitores que comparecerem. Dos votos válidos, claro. Válidos. Muito bem. O quesito aí, o Boturão, interessante é o seguinte. Se a população do Guarujá, hoje, né, do lado que vai ficar chamando o Guarujá, se os eleitores fossem, de fato, população fixa, a quantidade de eleitores, eu acho que seria difícil a aprovação, porque eu ia ter 100% que seria contra, bastaria você pegar mais 10%, 15% do outro lado e a emancipação não sairia. O risco é que boa parte dos eleitores que estão do lado de Guarujá, muito provavelmente, certo, são pessoas de imóveis de temporada e tudo mais. Então, eu acho eleitores que há um não, risco, moradores, quer dizer, ou proprietários de imóveis. Proprietários de imóveis. Talvez não sejam nem eleitores em Guarujá, né? Então, na verdade. Não, pode ser que às vezes tenham tirado o título lá, até porque... Pode ser. Para no feriado da eleição... Então, é difícil saber o resultado, mas acho que a questão de resultado, para mim, nesse momento, é um detalhe. A gente está discutindo se é ou não é viável. Exatamente. Certo? Essa é a primeira questão. Se é ou não é viável. Eu, particularmente, estou convencido de que é absolutamente viável. Agora, é uma colocação técnica que a gente tem que colocar item por item no papel e comprovar. Se nos derem acesso a esses dados da Prefeitura que nos faltam desse roteiro, a gente dá com precisão. Agora, estimando, eu não tenho a menor dúvida, e mesmo que fosse feito pelo CEPAM, se ele não entrar no banco de dados da Prefeitura, não dá. Só tem uma forma de dar com precisão. Ter acesso pleno aos bancos de dados, de IPTU da Prefeitura, da DIPAM da Prefeitura, dos registros de alunos das escolas. Se der todas essas informações, todo esse roteiro que eu fiz, a gente dá com absoluta precisão. E a comissão na Assembleia vai solicitar e ela vai ser obrigada. Tem uma comissão na Câmara de Vereadores formada para isso, justamente para colher esses dados junto ao Poder Executivo, viu, Boturão? Tá certo. Deixa eu só saber o que pensa aqui o Uriel Vilas Boas. Diz assim, Ayrton, a proposta de separação não significa admitir que a população de Vicente de Carvalho não se mobilizou o suficiente para ditar regras e procedimentos ao Poder Público de Guarujá. Essa divisão não significa despesas com prefeitos, aquilo que a gente já falou aqui. Nova estrutura, Câmara, Poder Legislativo, quem vai pagar essa despesa ou quem vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta, Uriel, aliás, obrigado pela colocação, você que batalha aí por questões justas também, principalmente envolvendo o trabalhador, eu quero dizer o seguinte, quem vai pagar é quem já está pagando, então não vai aumentar o custo, porque a população de Vicente de Carvalho, como bem disse aqui o Rodolfo, com o trabalho, as empresas, com seus trabalhadores lá de Vicente de Carvalho, as grandes empresas que estão lá instaladas, elas movimentam a questão fiscal, elas fazem a movimentação fiscal, esse valor que é recolhido lá, que é produzido lá, ele já paga essa estrutura, Uriel, então fique tranquilo que ninguém vai pagar a mais. Se continuar do jeito que está, vai pagar menos. E pode pagar menos ainda, com isso que nós acabamos de falar para o Zé Carlos. A minha proposta é, para quem for dirigir a cidade, porque a nossa preocupação agora, como disse o Rodolfo Zaidan, é simplesmente passar o plebiscito e dar o direito ao povo de escolher se quer ter uma cidade ou não. É de que o prefeito, por lei orgânica, o prefeito
de Vicente Carvalho, ou Itapema Paulista? Itapema Paulista, não muda o nome. É verdade, desculpa. O prefeito de Itapema Paulista, batizado pelo Zaidan, e pelo povo, se Deus quiser, lá de Itapema, tem um salário de 50% do valor do prefeito de Guarujá, que os vereadores, números mínimos, não precisa ter 21, com 160 mil, pode ter 21 vereadores. Vamos colocar 9 vereadores numa Câmara, número de assessores menor, então, e a gente vai continuar fiscalizando o emprego do dinheiro público. Ayrton, eu queria dar uma sugestão aqui no ar, até a comissão de emancipação, eu citei, acabei não concluindo o raciocínio, eu citei na reportagem ao Zaidan dizendo que era semelhante ao que ocorreu em Sumaré e Hortolândia. Sumaré, Hortolândia se emancipou de Sumaré. Se emancipou maior e continua maior até hoje, estão os dados oficiais de ambos aqui. Acho que valeria a pena uma comissão visitar ambos os municípios e verificar o que aconteceu, porque é muito semelhante ao que ocorrerá em Vicente de Carvalho. Muito bem, só para fechar aqui, o Silvio do Rio Branco diz assim: jornalista, vocês têm informação sobre a manifestação amanhã com os sindicatos? Amanhã, sexta-feira, eu tenho a informação da manifestação para o dia 30, né? A gente vem acompanhando aí as informações, não sei se isso realmente vai se confirmar e o tamanho e a repercussão que isso terá, né? E no dia 7 de setembro também, passeatas vão acontecer aí pelo Brasil afora, como já ocorreram no mês de junho. Então, em cima da hora, fechando aqui o nosso painel debates, vamos voltar a esse tema com certeza em outras oportunidades. Inclusive, aqui a prefeita já está convidada para dar a versão dela, a posição dela a respeito da emancipação político-administrativa de Vicente de Carvalho. Ayrton, foi um prazer receber você aqui. Até uma próxima, viu? Obrigado. Muito obrigado, Boturão. Obrigado ao Zaidan pelos esclarecimentos, ao Rodolfo. E dizer à população do Guarujá e de Itapema que esse movimento não é de separação, é de emancipação. E vai ser bom sim para o Itapema e vai ser bom para o Guarujá. Obrigado ao nosso Ribas Zaidan, obrigado ao companheiro Rodolfo Amaral, você que nos acompanha mais uma vez. O Painel Debates tem a reprise às 8 da noite, volta amanhã às 1h30 da tarde, não é? E à noite às 22 horas o Painel Regional. Obrigado, tchau. Painel Regional, oferecimento Grupo Mendes. Olá! Todo mundo quer viver mais e melhor. Verdade ou mentira? Bem, se você quer que isso aconteça com você,